Pessoal, sejam bem-vindos a mais um ZonaCast, né, iniciando uma série de entrevistas com gestores, pessoas públicas da região, para a gente bater um papo, principalmente sobre a Zona da Mata, sobre política, sobre gestão, sobre os acontecimentos que permeiam aqui toda a região. E hoje estamos recebendo o prefeito Arthur Freitas, que volta, né, prefeito, aos estudos do Zona 10. E primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Zona 10. Sempre é um prazer enorme estar aqui, Léo, no Zona 10 e poder conceder uma entrevista. Prefeito, estava até comentando em bastidores, você vem de uma aprovação aí muito boa, diria excelente, no município de Santana do Mundaú. Eu lembro que há meses atrás, até estampado em outdoors, 92% de aprovação, e você fez uma pesquisa mais recente, que saiu na última semana, e essa aprovação foi novamente registrada. Né? Qual o balanço que o prefeito faz para nos explicar como é que a população chegou nessa avaliação extremamente positiva? Quase uma unanimidade, não é isso? A gente fez uma pesquisa lá em janeiro e essa pesquisa deu 92 de aprovação na nossa gestão. E quando foi agora, nessa última terça-feira, a gente fizemos uma nova pesquisa. E a pesquisa confirmou 92% de aprovação novamente. Eu fico muito feliz, a população está aprovando a nossa gestão. A gente também teve, Léo, nos questionários, entre ótimo e bom, 87%. Então mostra que realmente a população avalia a nossa gestão muito positiva. Então fico muito feliz, que também essa oportunidade de estar aqui no programa, poder agradecer a todos mundauenses, e isso me anima ainda mais para poder trabalhar e lutar pelos desafios do nosso município. Prefeito, ainda dentro dessa pesquisa, quais foram as áreas que foram as melhores em termos de avaliação? A gente teve uma avaliação muito positiva na educação, a gente teve 95% de aprovação na educação do nosso município e tivemos uma avaliação também muito positiva, que vale destacar, na saúde, de 90% de aprovação na saúde. Então, as principais áreas e as principais pastas do nosso município estão bem avaliadas. Então, mostra que a gestão num todo, ela está funcionando. Ela não está funcionando em uma área específica, ela mostra que ela está funcionando em todas as áreas. Sabemos que temos muitas dificuldades ainda e muitos desafios a enfrentar, mas mostra que a gente está caminhando a passos largos. E o prefeito falou dessa aprovação de 90% na saúde, e nós sabemos o quanto é difícil fazer saúde pública, prefeito, né? Fazer SUS no Brasil inteiro. As dificuldades são imensas, mas ainda assim o município de Santana do Mundaú alcança 90%, que é uma aprovação mais do que excelente para uma área tão difícil quanto a saúde. Aqui você atribui essa aprovação da população aos serviços de saúde pública. Qual é o trabalho, o balanço do trabalho que o município vem fazendo, que a gestão vem fazendo com a saúde municipal? Esse trabalho que a gente tem na saúde, ele se iniciou não agora, ele se iniciou lá atrás. A gente pegou o município lá em 2017 com várias dificuldades, até com os agentes comunitários em greve, sem o seu salário em dias. Então a gente conseguiu até iniciar uma gestão, além de todas as dificuldades, ainda com folha salarial atrasada, por conta de dificuldades com o pagamento. E trabalhar com os profissionais nessa situação é complicado, né, prefeito? É muito complicado, mas a gente conseguiu se dedicar. A gente focou os nossos 4 anos, o nosso primeiro mandato, nas principais áreas. E a saúde como é uma delas. A gente teve que dar a atenção necessária para que a saúde pudesse sair daquele buraco. Então a gente teve que motivar os profissionais a poder eles trabalhar e se dedicar, para que eles pudessem trabalhar e se dedicar, dar as condições necessárias para ele poder exercer seu papel. A gente tinha muita dificuldade com as questões dos postos de saúde, sem os equipamentos necessários, tivemos que equipar os postos de saúde para aqueles profissionais que ali trabalham tenham um local adequado para exercer sua função. Tivemos que também dar uma condição de trabalho na questão do transporte, em toda a logística, que a gente tem uma zona rural muito extensa e muitas pessoas residem na zona rural. Então dá uma condição de transporte, pegamos municípios
sem ter sequer só com uma ambulância. Os carros todos sucateados, então moldar a frota do município na questão da saúde pública, fazer que o município funcionasse. Ali, quando a gente conseguiu dar o start e o município começou a funcionar, aí a gente começou a fazer um trabalho mais detalhado, aquele trabalho de você poder ofertar mais medicamento, mais atendimentos médicos, mais especialistas para as áreas que mais necessita do município. Então, foi um trabalho muito árduo, mas que a gente iniciou lá atrás. Então, com isso, conseguimos melhorar, avançar na saúde e poder hoje ter uma aprovação como essa. Na penúltima pesquisa, a gente teve 85, nessa já fomos para 90. Então, a gente mostra que o trabalho na saúde do nosso município está crescendo. Então, mostra que a gente está conseguindo dar uma condição melhor de saúde para a população. Agora, nessas fortes chuvas que ocorreu no nosso município, a gente disponibilizamos para a população, desde o sábado que iniciou as fortes chuvas, da sexta para o sábado, iniciou as fortes chuvas, a gente, no dia que teve os problemas da enchente, colocamos o posto de saúde lá, um plantão de 24 horas, para que pudesse a população, naquele momento que estava naquele período chuvoso, que estava acontecendo no nosso município, onde que ia ter muita dificuldade da população por conta das chuvas, a gente instalamos um pronto atendimento 24 horas, porque passamos um tempo até isolados, sem poder ter acesso à União dos Palmares. Então isso foi uma ação que a gente teve na enchente, que também voltada à saúde. E importante, o prefeito tocou na questão da última enchente, né, que apesar de já ter um mês mais ou menos, né, isso que aconteceu, mas é uma enchente que ainda deixou muitas marcas por todo o estado de Alagoas. Algumas cidades sofreram mais, outras sofreram menos, mas todo mundo sofreu com essa enchente de alguma forma, principalmente o gestor, que saiu de uma pandemia praticamente para outro período conturbado, que foram as enchentes. Né? E a gente acompanhou também a situação de Santana do Mundaú, os esforços da prefeitura. E eu queria relembrar aqui, prefeito, desde o primeiro dia, quando começou a acontecer a enchente, quais foram as primeiras providências que a gestão municipal tomou para lidar? Eu vi que o município ficou ilhado por um tempo, né, com essa dificuldade de acesso, faltou energia, teve problema também com a captação da água. Como é que foi lidar com esses problemas de imediato? A gente passamos a semana que antecedeu a enchente com a nossa prefeitura praticamente todo o funcionalismo trabalhando no sistema de alerta de plantão. A prefeitura estava funcionando no regime de plantão para poder ir monitorando o que estava acontecendo no nosso município, como ia se acontecer essa questão da enchente. Então a gente se precaveu em muitas situações. Antes que as águas se elevassem um ponto que corresse o risco de imediato para a população, a gente soltou o sinal de alerta para a população, disponibilizamos toda a estrutura do município à disposição da população para que pudesse recolher o que precisasse tirar das suas casas, dos pontos comerciais, dos estabelecimentos, tudo aquilo que era necessário. Então disponibilizamos essa estrutura toda para a população. Praticamente a gente, na parte das áreas de risco do nosso município, a gente praticamente retirou todo mundo. Retiramos a população no sentido de tirar o que era mais das suas residências, o que era de mais necessário, mais importante, e também de alertar a todos que poderia ocorrer uma enchente. E assim foi feito, e assim também, quando houve a enchente, a população teve um prejuízo menor, entendeu? Não conseguimos em 100%, mas mais de 90% a gente conseguiu esse trabalho. Então isso foi um trabalho preventivo que a gente fez antes que ocorresse as enchentes. Mas há meses que o período chuvoso vinha ocorrendo, a gente também fez o trabalho com a Defesa Civil. Fomos nas áreas de riscos, foram nas principais nas residências que tinha área de risco, a gente foi lá alertar a população, disponibilizamos lonas para a questão das barreiras, fizemos também esse trabalho preventivo. Mas quando a gente viu o risco iminente da enchente,
a gente também estava lá pronto para poder atender a população e poder servir no que fosse necessário. O prefeito também me contou aqui nos bastidores que o número de desabrigados, desalojados, a prefeitura conseguiu controlar a situação. Como é que vocês lidaram com isso? A gente teve 35 pessoas desabrigadas. A gente, no primeiro momento, botamos essas pessoas nas escolas e depois a gente chamou as pessoas, disponibilizamos o aluguel social e retiramos das escolas. O número de desalojados foi um pouco maior, chegando na casa de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas? 2.000 pessoas, próximo a 2.000 pessoas. Por conta de muitas residências tiveram que sair por conta da água que chegou nas suas residências e também por questão das barreiras e das encostas, que afetou muitas residências. Mas também depois fomos em loco, em casa a casa, para poder também estar à disposição da população para ver o que era preciso. Então fomos muito afetados, mas também conseguimos manter o assistencialismo, vendo aquelas famílias que estavam precisando de uma cesta básica, do kit de higiene, do colchão, o kit de limpeza, ver o que os comerciantes estavam precisando naquele primeiro momento. Também lutamos, foi uma luta muito grande, a questão da água do nosso município para restabelecer o abastecimento de água na nossa cidade, porque ele ficou totalmente obstruído, porque a tubulação vem por gravidade e a tubulação ficou com muito barro, muita areia, muitos pontos que foram danificados, tivemos que ser substituído. Então foi uma dificuldade muito enorme para restabelecer o abastecimento de água. A captação de água ficou totalmente aterrada, assoreada, tivemos que botar uma máquina para desassorear a captação de água. Todos os reservatórios tivemos que fazer a manutenção, a retirada de entulhos que estavam no reservatório. Esse processo durou quantos dias, mais ou menos, prefeito? Léo, aproximadamente quase 2 semanas. Quase 2 semanas. Quase Mas 2 enquanto semanas. isso, a prefeitura deu assistência às pessoas. Qual foram as medidas? Para que a população não ficasse totalmente sem um abastecimento de água, que ficou por conta do nosso sistema, sem essa assistência, a gente disponibilizou os carros-pipas. A gente alugamos carros-pipas para a população, para poder dar a água potável, e também, na época, através do deputado Breno Albuquerque e sua influência através do governo do estado, conseguimos um carro-pipa para o nosso município, que também nos ajudou muito. Então a gente fez esse trabalho por carro-pipa até restabelecer o sistema de água. E já tocando nessa questão, o prefeito falou, né, do apoio do deputado Breno Albuquerque, fazendo essa interlocução com o Estado, mas além dos recursos municipais, dos esforços municipais, o prefeito nesse período difícil teve apoio também de âmbito estadual ou de âmbito federal, nesse sentido, para amparar as pessoas nessa situação tão complicada? Tivemos, a gente teve, como eu lhe disse, o apoio do Breno, que foi bem atuante nessa questão da enchente, dando todo o suporte para a gente. Ele conseguiu esse carro-pipa, e também do senador Fernando Collor, que disponibilizou também uma caçamba basculante para o nosso município. Então foi pessoas importantes para o nosso município naquele momento que precisou, que a gente estava com mais dificuldade, que chegou junto para que a gente pudesse ajudar o nosso município. Prefeito, ainda falando sobre os impactos da enchente, o gargalho que está acontecendo com muitos gestores dos impactos da enchente está em relação às estradas rurais. Aqui em União a gente está sofrendo, muitas localidades estão sofrendo com as chuvas, e acredito que lá em Santana do Mundaú também não foi diferente. Vi também uma reportagem da TV Gazeta mostrando um trabalho que a prefeitura vem fazendo na infraestrutura para tentar amenizar os danos causados, mas eu queria que o prefeito também falasse sobre essa questão. A gente tem uma zona rural muito extensa e uma zona rural habitada, em que o pessoal mora com sua família na zona rural. Então, a gente tem uma dificuldade hoje na questão das estradas enorme, pois o nosso município é muito acidentado. Então, a água ainda vem com muita força, né? Então, a gente teve muita dificuldade, questão de bueiras, de pontes, que foram danificadas. Então, a gente, mesmo com o tempo chuvoso, que dificulta demais para que a gente
dê essas condições nas estradas, a gente focou nas principais áreas que estavam mais afetadas. A gente está com uma PC no nosso município, reabrindo muitas estradas que ficaram obstruídas. As máquinas da nossa infraestrutura estão focadas na zona rural para que poder amenizar um pouco. Mesmo com a dificuldade das chuvas, conseguimos ainda amenizar essa questão das estradas. Sabemos que o período não é o adequado, não é o período ideal para isso, que por conta das chuvas que dificulta. Mas estamos focados nisso, vendo as áreas que são mais críticas e dando prioridade aos locais que têm mais dificuldade para poder dar uma condição ao agricultor, aos moradores da zona rural, que ele possa ter o ir e vir com mais tranquilidade. Sabemos que o desafio é enorme, mas estamos prontos para enfrentá-los. Prefeito, nós estamos no ano eleitoral, um ano importante para a democracia, né, de escolher os nossos representantes políticos no âmbito federal, governo do estado. E nesse sentido, o prefeito já tem seu grupo político formado? Pode nos falar também sobre? Temos, a gente já tem nosso grupo político que vem nos ajudando, não é de agora. Vem nos ajudando desde o início do nosso mandato. O nosso deputado como o Breno, o senador Fernando Collor, que hoje é pré-candidato a governo do estado, nos ajudou demais ao longo do nosso mandato na questão da Covid, estava lá presente, vendo a necessidade que estava no nosso município para poder nos ajudar. Também temos o ex-governador Renan Filho, e hoje pré-candidato ao Senado, também nos ajudou demais na questão no nosso município, nas obras de infraestrutura para a nossa cidade. Então a gente tem esses políticos que estão ao lado do nosso município desde o início, nos ajudando, e quando a gente mais precisou esteve presente e junto. Então já está definido aí o grupo do prefeito Arthur, muito importante isso. Prefeito, falando ainda do trabalho por Santana do Mundaú, o que é que o prefeito acha que ainda é um desafio, que tem que avançar? Faz para a gente também um balanço nesse sentido. Como eu lhe disse, Léo, a gente, desde o início do nosso mandato, temos prioridade às prioridades. Então a gente sempre focou nas principais áreas. Quando a gente conseguiu funcionar as principais áreas começaram a evoluir e está melhorando, como na saúde, na educação, na assistência, a gente começou a buscar voos mais altos, no sentido de buscar outras obras que a gente pudesse resolver problemas que eram crônicos e antigos no nosso município. Então o objetivo nosso é esse. O objetivo é que a gente possa, as principais pastas, as principais áreas do nosso município estejam funcionando, mas buscando sonhos e anseios antigos da população para poder realizar. Sabemos que o desafio é enorme. Não é, a gente hoje tem uma aprovação muito boa, mas a gente precisa dar continuidade a esse trabalho. E o meu objetivo como gestor é a gente poder fazer um segundo mandato melhor do que o primeiro. Muitos gestores iniciam um bom mandato logo no primeiro, e no segundo tem essa velha história que se acomoda. Eu quero mostrar à população de Santana do Mundaú que a gente consegue, arrumando a casa, organizando o município, a gente fazer um segundo mandato melhor do que o primeiro e o município conseguir evoluir cada vez mais. Prefeito, agradecer pela sua participação, disponibilidade e reforçar que o Zona 10 está sempre aberto aqui para a gente passar as informações, esclarecer as dúvidas. Mas antes, qual é a mensagem que o prefeito Arthur tem a deixar para toda a região da Zona da Mata que nos assiste nesse momento? Quero lhe agradecer mais uma vez de poder estar aqui no estúdio Zona 10 e a oportunidade de conceder essa entrevista e dizer à população aqui de toda a Zona da Mata que foi afetada por conta dessa enchente, pode ter certeza que dias melhores virão, as coisas já estão caminhando. Eu acredito, como todos os gestores aqui da região da Mata, são muito dedicados, empenhados para que possa cuidar da população do jeito que ela merece. Então, prefeito, mais uma vez, obrigado pela participação.
E ficamos aqui com mais um ZonaCast. Em breve a gente volta com novos convidados falando sobre política, gestão e os principais acontecimentos aqui da Zona da Mata. Forte abraço.